Olá, eu sou o Denis Ricardo e você está no Gruda, Grupo de Discipulado Apostólico. É sempre um prazer ter você comigo aqui no nosso canal. O tema de hoje é sexo antes do casamento. O que será que as Sagradas Escrituras dizem a respeito disso? Será mesmo um comportamento que a palavra de Deus censura? Será essa a vontade de Deus? Ou se eu amo o meu namorado, a minha namorada, e se a gente tem coisas em comum, podemos de fato já ter uma vida sexual ativa, já que vamos nos casar daqui a pouco? O que será que é a vontade de Deus, boa, perfeita e agradável para você nesse assunto? Fique comigo e vamos descobrir juntos. Abra sua Bíblia comigo lá em Gênesis, no capítulo de número 2. Vamos ver logo de cara como era o princípio de todas as coisas, como é que Deus estabelece isso no início da humanidade. Versículo 24 do capítulo 2 de Gênesis. Por isso deixa o homem pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Ora, um e outro homem e sua mulher estavam nus e não se envergonhavam. Veja que aqui é o começo de tudo. Deus escolhe um casal, faz primeiro o homem, depois de sua costela faz a mulher e ambos começam a viver juntos, unidos, com um propósito muito firme da vontade de Deus de crescer, multiplicar, serem unidos. E aí, naquele momento, Deus traz para nós alguma coisa que parece um pouco estranho, porque Adão e Eva não tinham pais. Mas Deus já estabelece que, a exemplo do que estava acontecendo, deixaria então o homem o seu pai e a sua mãe e unir-se-iria à sua mulher. Ali é uma coisa futura, o que iria acontecer a exemplo do que estava acontecendo. Mesmo que eles não tivessem pais, eles estavam se unindo. Ambos iam se transformar agora uma só carne, porque os propósitos eram unificados. Homem e mulher juntos para procriar, para serem felizes e viverem uma vida abundante no relacionamento com Deus. Esta é a vontade de Deus, perfeita, boa, agradável para qualquer casal. Agora veja o que Paulo vai declarar no capítulo de número 6, no versículo de número 15 da primeira carta aos Coríntios. Vamos ler? Vamos ver o que tem aqui para nós. Não sabeis que os vossos corpos são membros de Cristo? Eu, porventura, tomaria os membros de Cristo e os faria membros de meretriz? Absolutamente não. Ou não sabeis que o homem que se une a uma prostituta forma um só corpo com ela? Porque, como se diz, serão os dois uma só carne. Mas aquele que se une ao Senhor é um espírito com ele. Fugir da impureza. Qualquer outro pecado que uma pessoa comete é fora do corpo, mas aquele que pratica imoralidade peca contra o próprio corpo. Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos, porque fostes comprados por preço. Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. Então veja, Paulo agora faz uma citação do que estava lá em Gênesis. Ele se lembra, olha, com quem é que nós estamos sendo uma só carne? É com a nossa esposa, com o nosso marido? Nós fizemos juras de amor e entramos em aliança como tanto ela quanto eu, tanto ele quanto eu, entramos em aliança diante de Deus e firmamos casamento, estamos no matrimônio, portanto temos uma vida sexual ativa e abençoada e maravilhosa? Ou estou unindo-me com alguém que ainda não relacionou-se comigo no propósito e na unidade e na aliança e no temor como uma esposa? E aí é que está o grande problema, porque o sexo é uma bênção. Deus deixou isso para que houvesse multiplicação e ainda assim fez áreas erógenas para que nós tivéssemos prazer. Ao tocar, ao sentir, Deus fez um encaixe perfeito anatômico para que homem e mulher tivessem seu prazer reservado um ao outro. O sexo fora do casamento, por que começa a ser um grande problema? Porque as pessoas estão se colocando numa só carne antes mesmo de terem declarados diante de Deus, dos homens e suas famílias que vão se casar. E qual é a garantia que essas pessoas que estão praticando sexo antes do casamento vão se casar? Se não se casarem, farão com outras pessoas, e mais outras, e mais outras. Veja que então o perigo é este. Lá então, 1 Coríntios, no capítulo 7, no versículo de número 1 ao 9, Paulo também diz assim: Quanto ao que me escrevestes, é bom que o homem não toque em mulher, mas por causa da impureza,
cada um tenha então a sua própria esposa e cada uma o seu próprio marido, sempre esposa. Veja que não é namorado nem noivo. O marido conceda à esposa o que lhe é devido e também semelhantemente a esposa ao seu marido. A mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo, e sim o marido. E também semelhantemente o marido não tem poder sobre o seu próprio corpo, e sim a mulher. Não vos priveis um ao outro, salvo talvez por um mútuo consentimento, por algum tempo, para vos dedicardes à oração e novamente vos ajuntardes, para que Satanás não vos tente por causa da incontinência. E isso vos digo como concessão e não por mandamento. Quero que todos os homens sejam tais como também eu sou. No entanto, cada um tem de Deus seu próprio dom, um, na verdade, de um modo, outro de outro. E aos solteiros e viúvos, digo que lhes seria bom se permanecessem no estado em que também eu vivo. Caso, porém, não se dominem, que se casem, porque é melhor se casar do que viver abrasado. A resposta é clara, a resposta é simples e direta. Se você tem vontade, desejo de ter alguém ao seu lado, um companheiro, uma companheira, para dividir os sonhos, as lutas, as tristezas e as alegrias, você deve consagrar isso ao Senhor, buscar direção, porque vai haver alguém para você. E aí vocês vão se conhecer e vão então futuramente se casar. E aí então o sexo será uma bênção para vocês. Mas quando a gente inverte o processo, antes mesmo de um compromisso, antes mesmo de uma aliança, a gente já vai experimentar aquilo que aparentemente não há problema, porque afinal de contas eu já vou fazer aquilo, por isso posso fazer isto? Veja, você está invertendo os processos. E nessa hora começa a ficar complicado, porque a gente pode fazer uma coluna de preocupações sexuais. Porque como é que Deus vê o sexo? É só por prazer ou está envolvido corpo, alma e espírito? Será que é só uma questão de carência emocional? Instinto biológico? Eu não me aguento, eu não consigo ficar sem, eu preciso que alguém me toque, eu preciso que alguém faça amor comigo, né? A gente usa inclusive essa palavra de uma maneira muito sorrateira, de uma maneira até desvalorizada, porque sexo e amor podem ser coisas muito distintas, não deveria ser, porque na essência de Deus, essencialmente, o amor de Deus em nós demonstra o nosso compromisso com o outro de fazer amor integralmente, com o corpo, com a alma e com o espírito na pessoa. E passamos a ser então uma só carne. Quando eu me uno com alguém sem este propósito, é só pelo prazer. É só por causa da carência. É só porque eu não me mantenho sozinho, não consigo confiar que Deus vai me suprir. Não consigo confiar que Deus vai me provisionar. Então eu tenho que arranjar um parceiro, uma parceira. Hoje um, amanhã outro e depois outro. E assim um pedacinho de mim vai se esvaindo com outras pessoas. E quando depois de cansado de experiências ou cansada de experiências, eu preciso sossegar o meu facho, como dizem, eu vou me casar. E aí quando você se casa, as comparações passam a ser inevitáveis, com esse, com aquele, com aquela, com como foi assim, como foi assado. Existem várias perdas emocionais ao longo do caminho. Não quero com isso dizer que você não pode ser restaurado. Talvez você tenha vivido muitas experiências sexuais antes do casamento, fora do casamento, e talvez isso então traga desgastes para você, mas a partir do momento que você se arrepende, Deus pode fazer novas todas as coisas. Então veja que a fornicação, que é o sexo entre os solteiros, a prostituição, que é o sexo através de um benefício ou dinheiro, e mesmo o adultério, o sexo fora do casamento, são coisas condenáveis aos olhos de Deus, porque está fazendo com que você perca a sua essência integral de que o sexo que Ele criou seja de fato um sexo de comprometimento, de cumplicidade, um sexo matrimonial, um sexo de respeito, um sexo onde você tem unidade permanente, um sexo onde você tem prazer completo e não prazer pelo prazer. É um prazer maduro, com propósito. Deus te chamou e te constituiu, homem e mulher, para um sexo integral, corpo, alma e espírito, com alguém que vai andar com você, vai ceder o que você tem por direito e você a ele ou a ela. É assim que Deus planejou. Fora disso, o que nós estamos fazendo? Estamos invertendo processos. Estamos colocando, como dizem no popular, a carruagem na frente dos bois. Que o Senhor te dê graça para que você fique firme, esperando em Deus o bom encontro, uma pessoa especial que vai te respeitar, que vai ser cúmplice com você até o final, porque tem um amor comprometido com você.
O amor comprometido é aquele de Jesus com a igreja, por isso ele é o noivo, a igreja é a noiva. Não é um amor fortuito, não é um amor casual que acontece de vez em quando, e então Jesus se relaciona com a igreja de vez em quando e depois se relaciona com outros. Jesus se comprometeu com a igreja, se casou com ela através do seu sangue da nova aliança. E um homem e uma mulher que querem de fato ter prazer entre eles, eles devem construir uma história juntos, porque não é só o sexo dentro de um casamento que é prioridade. E os filhos, e as finanças, e construir uma história, tudo isso é um conjunto de coisas. Se você quer ter sexo pelo sexo, significa que você não confia que Deus pode suprir você na sua integralidade sexual. Essa é a palavra para você. Se você gostou desse vídeo, curta, compartilhe, faça um comentário. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, clique aí no botão da inscrição. Também ative o sininho de notificações para que você fique sabendo dos próximos vídeos que nós vamos fazer aqui nesse canal. Não se esqueça, não fique sozinho. Gruda!